Para simulações hidrodinâmicas, o modelo REC-RAS necessita conhecer variáveis hidráulicas como área molhada, raio hidráulico, largura superficial da seção transversal, perímetro hidráulico, etc, etc. Ele vai realizar cálculos para cada uma dessas seções transversais para os diferentes níveis d'água. Como as seções transversais são irregulares, não são de formato conhecido, esse cálculo é feito por integração numérica. E o software REC-RAS vai preparar tabelas prévias antes da simulação que relacionam o nível d'água com cada uma dessas variáveis hidráulicas. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como configurar os parâmetros dessas tabelas de cálculo de variáveis hidráulicas das seções transversais. Na janela de editor de geometria, Geometry Data, o que a gente deve fazer é clicar nessa botão chamado HTAB Param e podemos visualizar nas linhas dessa tabela todas as seções transversais. Ao clicar em cada uma dessas linhas, a gente observa a seção transversal em específico e várias linhas horizontais. Eu vou dar um zoom nessa figura. Então, cada uma dessas linhas horizontais se referem aos níveis da água ao qual o REC-RAS vai calcular as variáveis geométricas da seção transversal, como área molhada, raio hidráulico e etc. E durante a simulação, o que o software vai fazer é, conhecendo, por exemplo, o nível d'água, se o nível d'água estivesse aqui, ele faria uma interpolação para conhecer a área molhada, por exemplo, né? Ele faria uma interpolação do valor conhecido nesse ponto e o valor conhecido nesse ponto. Então é importante que essa tabela seja bem construída, né? Que a gente tenha pontos suficientes, tanto para representar os níveis d'água mais baixos, que a gente tenha pontos, um espaçamento adequado, né, desses pontos, e que a gente também tenha pontos suficientes para representar situações de vazões mais altas, né? Então, em alguns casos, se o valor máximo dessa tabela, o nível máximo dessa tabela é muito baixo, pode acontecer de, durante a simulação, o nível d'água extravasar e a gente não ter valores dessa tabela para fazer os cálculos. Bom, enfim, então sempre é interessante a gente verificar essa tabela que vai nos dizer como que estão configurados esses cálculos das variáveis geométricas das seções transversais. A gente observa que na segunda coluna dessa tabela a gente tem a cota mínima da seção transversal. Depois, nessa coluna que a gente pode configurar seria a cota onde vai iniciar os cálculos dessa tabela. A terceira coluna são os incrementos. Então aqui a gente está indo de 30 em 30 centímetros. Seria de pé em pé, né? E o número de pontos dessa tabela. Então está pré-definido que vai se usar 100 pontos para essa tabela. Bom, eu acho sempre interessante conferir, porque muitas vezes, quando a gente faz interpolações, por exemplo, ou extrai de novo elevações, essa tabela pode acabar não ficando tão bem configurada, como esse exemplo aqui. Notem que nessa seção 23, a gente teria bastante pontos para representar os níveis da água até acima da cota de extravasamento da seção transversal, da seção principal, mas a gente observa que a gente não tem pontos para representar os níveis mínimos, né? Então, notem que nessa tabela a cota mínima, a cota de fundo é menos 3,35 metros, mas a tabela está começando na cota 0,28. Então a gente deveria fazer essa correção, né? Por exemplo, poderia começar essa tabela em menos 3,35. Notem que agora essas linhas horizontais que representam onde a gente vai ter cálculos prévios de área molhada, raio hidráulico, etc., agora já está muito mais adequado, né?
Então, se você quer ter certeza de que para todas as sessões isso está bem configurado, uma opção é editar todas elas em conjunto. Então, você pode selecionar, por exemplo, assim, todos os fios e para essa coluna a gente pode usar essa ferramenta que é Copy Invert. Então, Copy Invert, o que ele vai fazer é substituir essa elevação pela cota mínima da seção, que é essa coluna. Então, a gente clica em Copy Invert. Agora, tenho certeza que a tabela de todas as seções começa na cota mínima. E, eventualmente, se você pode também alterar esses pontos. Se você quer ter mais certeza quer ter um pouquinho mais de detalhamento, por exemplo. Não quero fazer de 30 em 30 centímetros. Eu quero que os cálculos estejam, por exemplo, de 20 em 20 centímetros. Então, posso selecionar essa coluna de incremento, clicar no botão Set Values, e aqui eu posso modificar por completo, né, toda essa coluna. Se eu quero que as tabelas tenham mais pontos, talvez 100 não seja suficiente para uma que outra seção transversal, também posso alterar isso. Então a gente seleciona essa coluna, Set Values, Points, né? Clica em Set Values e a gente pode mudar os valores, por exemplo, 150 pontos. E com isso a gente altera todos os valores da tabela em conjunto. Então vou fazer uns exemplos aqui, né? Por exemplo, vamos na seção 1, acho que vai ficar mais fácil. Para a seção 1, se a gente estivesse usando 50 pontos, notem que agora os cálculos prévios das variáveis geométricas vieram só até aqui. Talvez seja apertado, né? Tá bem no limite de onde travada a seção transversal. Talvez o nível d'água na simulação chegasse aqui em cima, então não é suficiente. Então por isso a gente usa um valor maior. Se a gente usasse 400 pontos, talvez fique uma coisa muito... Talvez fique exageradamente grande, não é necessário. Tá vendo? Olha só. A cota mínima era 20, indo até 80 metros. Fica uma coisa muito exagerada. Então acho que talvez 150 pontos seja um número adequado, já que representa a possibilidade de variação dos níveis d'água. O que vocês podem fazer também é o seguinte: multiplica o incremento pelo número de pontos, aí vocês saberiam qual que vai ser a amplitude de cotas dessa tabela. Aí você pode comparar isso com o que você esperaria de amplitude de níveis d'água da sua simulação. Bom, e quando você estiver satisfeito com essa configuração, basta dar um OK e salvar a geometria.